Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Família. Meu nome é Johnny Gaspar. E eu sou Elo Gaspar. Nós somos pais do João Antônio e da Maria Fernanda. Nós somos do canal Crie Filhos Extraordinários. Estamos mais uma vez nesse podcast. Nós ajudamos pais e mães a criarem filhos com emoções saudáveis. É isso aí, meu amor. Essa é a tentativa. Essa é a nossa tentativa. É o nosso desafio diário, digamos assim. Diário. Muito bem. E nesse Papo Família... Eu ia aproveitar só Pode falar. porque agora me veio um gancho sobre que nós conversávamos que é assim, esse assunto é muito importante para nós. Mas isso não quer dizer que nós sejamos pais perfeitos. Muito pelo contrário. Por ser um assunto tão importante para nós, que a gente vem aqui conversar, vem aqui evoluir, mas nós também erramos bastante como pais, né, e mãe. E a nossa tentativa é sempre ser melhor um pouquinho todos os dias. Sim, nós estamos sempre aprendendo e sempre testando com os nossos filhos, né? A gente lê bastante, a gente faz muitos cursos, a gente está sempre evoluindo. Tivemos muitos profissionais que nos acompanharam, tanto com o João Antônio nessa paternidade e maternidade atípica, mas também com a Maria Fernanda. Tivemos um lindo estágio na educação infantil com Muitas descobertas, com a né? tia Carla, com a Prof. Denise e outros profissionais Naira. lindos lá, maravilhosos, que a gente tem vontade de fazer mais filhos para botar lá na estrelinha. Mas que nos acompanharam, Isso. né? Que nos acompanharam e a gente aprende muito, né? Mas o mais legal disso tudo, né, Marco, que eu acho aqui na nossa introdução, aproveitando, porque nos interessa tanto esse assunto e a gente gosta tanto de estudar, que para nós fica muito, digamos, gostoso estudar sobre isso e vir aqui compartilhar. Porque às vezes os pais não têm tanto tempo, né, de pesquisar, de procurar, e talvez não tenha tanta paciência, mas é um assunto que interessa, né? As emoções do seu filho, as emoções dos seus filhos, o desenvolvimento de seus filhos. Então a gente vem aqui contribuir para que a gente, né, possa somar um pouquinho na vida de cada um, de cada É família. isso aí. Então, se você está escutando e está nos ouvindo, sim, se você está escutando e nos ouvindo, você está nos ouvindo. Mas se você está nos assistindo no YouTube, eu peço encarecidamente que compartilhe, siga o nosso canal no YouTube, Crie Filhos Extraordinários. Também nós temos o nosso canal no Instagram, Crie Filhos Extraordinários. Vai lá, a gente tem conteúdo praticamente todos os dias agora, estamos constantes, né? Com bastante reels, coisas mais curtas para consumo rápido, né? Eu sei que os pais na correria do dia a dia precisam de alguns ah, ativos rápidos para diluir rápido, Para né? lembrar, né? Lembrar. Me passei um pouco aqui, Então, preciso segurar um pouco, isso. né? E Essa coisa. o nosso trabalho se resume em consciência. É uma coisa que a gente está despertando, Ajudar, né? a gente já está despertando há alguns anos a consciência para algumas coisas muito importantes na educação infantil. E a consciência dos pais e mães, essa é a nossa missão. E vamos começar então o podcast de hoje. Nós vamos falar sobre uma das coisas, né, que cria uma família ou que cria uma criança próspera, altiva, Segura. segura, é o ambiente seguro. Então nós queremos conversar sobre ambiente seguro. Vamos começar. E qual é o ambiente seguro, né, para uma criança, né? Se nós pegarmos os recém-nascidos, é uma necessidade básica. O ser humano, se não me engano, acho que é um dos mamíferos, O único, eu o acho, único que mamífero precisa. que precisa, né? E é uma questão de vida ou morte, se tu não tem um ambiente seguro, o colo da mãe. O Então, recém-nascido precisa de todo esse amparo, esse cuidado, senão ele não sobrevive mesmo, é uma questão de sobrevivência. Então, a primeira segurança do ser humano começa aí, né? No nascimento e nesse primeiro cuidado, nesse ambiente seguro, nesses primeiros 2 a 3 anos que se aí. resume a casa, né? Então, o E ao recém... cuidado, né, dos pais, cuidadores, enfim, Isso de aí. quem E como ajuda. que a gente proporciona, né, o ambiente seguro, né? A gente tem muitos estudos na nossa vivência com o João. A gente teve situações, né, que ele chorava, a gente não tinha diagnosticado o autismo ainda e tínhamos, né, Até algum no pediatra, eu acho, tu vai pediatra. trazer Eu isso. vou lembrar o pediatra. Não quero Nossa. citar nomes, nada, mas uma das falas dessa profissional era que deixa chorar. E ele chorava insanamente. E a gente, pais de primeira viagem, estamos com um profissional na minha frente, o que eu vou Nós fazer? acatávamos, né? Vamos acatar. E estudos, né? A gente lê bastante sobre isso e o choro dos bebês, né? Hoje
ele fala alguma coisa. É a comunicação, né? Se ele tá incomodado, por isso que a gente brinca. Tá chorando por quê? Se tá com a bundinha limpa, se tá com a barriga cheia. Essa brincadeira, mas realmente é como a criança se comunica. Se ela fez cocô, se ela tá com fome, se ela tá com alguma dor. Então, no momento que a criança fica chorando no berço, se ela tá com essas necessidades supridas, alguma outra coisa ela precisa, talvez um acalento, um carinho, a segurança, como a gente está falando aqui, né? E nós estamos falando de um bebê, né? Que é a forma mais primitiva das seguranças, realmente, é o bebê. É o colo. O colo, é o choro. E muitas vezes a gente vê profissionais ou até pessoas, né, mais velhas dizendo tem que chorar. Tem que deixar chorar, né? Deixa chorar no canto. Muitas situações também, sabe? A gente está dando uma opinião nossa, tá? Deixo bem claro aqui que é uma opinião minha e da Elô. Existem profissionais que defendem outras linhas de raciocínio e tá tudo bem. Mas essa é a nossa opinião em cima de leitura, né? De leitura e de base, né? De neuropediatras, né? Neuropediatras falando que na verdade, o choro é uma resposta, é uma comunicação. Alguma coisa está errada. Não sabe falar, ele vai chorar e ele vai pedir ajuda. É isso aí. Mas a gente tem muitas coisas que defendem essa questão, né? Tanto é de trocar de quarto, sabe? Dormir no quarto, deixa chorando. A gente sabe, sim, da autonomia da criança, mas a gente não está falando disso agora, né? A gente está falando desse bebê mesmo, recém-nascido, ali até o 1º ano, que necessita muito desse cuidado. E a gente vê, principalmente os mais antigos, assim, os parentes, dizendo, deixa chorar. Eu já tive uma amiga minha que ela conta que ela tem trauma disso. Ela acha que é o trauma que ela passou enquanto bebê, porque a mãe dela contou que uma certa vez ela ficou chorando tanto, chorou até dormir. Então, assim, é um trauma que ela sente isso e ela nunca deixou o bebê dela chorando. Que bom, né, que ela fez diferente. Porque os antigos dizem, às vezes, deixa chorar que dorme. Lembrei agora da minha mãe que dizia que dava um tapinha na bunda pra gente chorar e dormir, mas ela segurava a gente no colo. Então, assim, ela fazia dormir no colo. Então, era um acalento. É. Mas essa coisa de deixar no berço lá chorando, isso não vai fazer bem para uma criança que chegou ao mundo, vindo de um ambiente apertado, quentinho, e agora tá ali numa cama sozinha. Alguma coisa ela precisa se ela tá chorando, né? Então, esse primeiro cuidado para quem tem bebê, para quem tá, né, por um bebê por chegar, aí um bebê recém-nascido, toma esse cuidado. Não custa, vai passar tão rápido. Isso que eu vou dizer para vocês, assim, passa tão rápido. Quando a gente pisca os olhos, eles já fazem 1 ano, pisca fazem 2. Então, não custa dar um colinho. Vai fazer bem para essa criança, vai deixar ela mais segura. Ela vai saber que se ela pedir ajuda nesse ambiente, ela vai receber. É isso aí. Então, é esse primeiro olhar aí para o bebê, né? É isso aí. E a fase da infância, né? Nós temos a questão do ambiente seguro, familiar, a gente está se atendo à casa, né? E muitos pais podem estar assistindo agora e dizendo, tá, mas como é um ambiente seguro? O que é um ambiente seguro, né, Lô? O ambiente seguro é um ambiente que pode ter alguma discussão? Pode, não tem problema, é um ambiente familiar, é vida real. As pessoas não são apáticas, né? As pessoas não são apáticas, às vezes a mãe pira e tá tudo bem. Né? Agora eu tava olhando aqui pra minha caneca, né? Não acredito muito em signo, mas aqui diz, quando eu surto, quando me pedem paciência, então a mãe é um pouco estressada. Mas assim, a vida é real, né? Mas o ambiente seguro é aquele ambiente que a criança se sente segura para demonstrar todas as suas habilidades, né? Todas as suas emoções, onde o pai e a mãe estão presentes, não só fisicamente, mas emocionalmente, escutando essa criança. Né? Esse é um ambiente seguro, né? Então, assim, muita coisa. Até fiz um vídeo hoje sobre isso, um Reels, sobre os medos, né? E a gente tem que cuidar o que fala na frente das crianças, porque isso gera muitos medos neles e medos desproporcionais. Medos que até então, para um adulto é muito fácil digerir esse medo e tá tudo bem, boa noite, bons sonhos. E nós falamos isso com propriedade, porque vem acontecendo isso com a gente, né? E porque a gente trata do assunto, a gente se preocupa com o assunto, e isso acontece está acontecendo no momento, né? Talvez por isso a gente tenha trazido esse assunto, porque é um assunto que a Maria Fernanda nos trouxe, né? É isso aí. Tu até falou no Reels ali, da questão do medo dela, né? Foi uma situação muito pontual, assim. Já tinha tido um episódio lá atrás, né? Eu acho que, não sei se eu falei até no outro podcast sobre a morte da cantora, que eu fiquei a final de semana toda falando, nossa, essa criança sem mãe, né? Imagina que triste, essa criança sem mãe. E eu passei o final de semana todo assim, repetindo, chocada, né, com a situação.
E ela chegou na segunda-feira, na hora de ir pra escola, ela não queria ficar na escola, ela estava com medo de eu não buscá-la. Então, isso foi o primeiro alerta. E a gente começou a olhar para isso. E agora foi essa Essa situação que a gente até nem situação sabe de como um aconteceu. assalto, É. mas ela ouviu e daqui a pouco ela começou a se preocupar muito, Uhum. né, com isso. E daí a gente fez um Reels, né, sobre isso aí, uma questão de um assalto que teve. E ela ouviu e ficou muito. A gente viu que ela nos últimos dias estava muito preocupada com a segurança da casa, Principalmente na hora de dormir, né? Porque. fecha toda a casa e tal, e a gente Isso. foi conversar com ela, né? Então, o ambiente seguro também proporciona os pais, não é só estar presente, Uhum. mas estar fisicamente, emocionalmente, ouvindo a criança, tá tudo bem, mas tem que estar disponível. É porque no momento que tu está disponível, a criança também vai se sentir segura e que vai sentir que tu vai ter a tua atenção plena no momento que ela for trazer uma queixa, né? Então, porque os pais, quando estão muito indisponíveis para a criança, ela vai tentar sempre se resolver sozinha, né? É isso aí. Primeiramente, se ela não está num ambiente seguro, ela vai dizer, ai, não vou nem falar, porque, né, não me sinto segura, não, meus pais vão me criticar ou não vão dar atenção. Segundo, se os pais estão indisponíveis, né, nunca ouvem essa criança, ela vai tentar resolver sozinha. E às vezes ela não tem a maturidade, às vezes não, ela não tem nem um cérebro pronto para resolver essas questões. Então, o ambiente seguro, sim, vai trazer uma ótima resolução dessa situação. Então, nós conversamos bastante com a Maria Fernanda, explicamos que nós temos cuidado na hora de dormir, que nós fechamos, mas que a nossa cidade não é tão perigosa assim, que foi, né, um fato isolado. Então, a gente vai agora tentando reconstruir uma nova memória, né, novas conexões ali para que ela diminua esse medo. A gente sabe que o medo é um sentimento que ele vai existir, sim. As crianças, existem todas as pessoas, né? Todos temos medo. Sim. Mas é como lá no filme do Divertidamente, né? Todos os sentimentos existem, eles só não podem comandar. O medo não pode estar comandando a cabecinha da criança, nem de adulto, mas ele está ali presente. Então a gente vai ensinar nossos filhos a como mesclarem isso, essa questão de que sentimento está nesse momento, né? Aflorando mais. E por quê? Vamos olhar para ele, vamos ouvir a criança e vamos tentar ajudar ela a se autorregular, né? E essa questão do ambiente seguro é para trazer consciência para os pais também, que tem muito assunto, né? Isso eu falei também. Tem muito assunto que são assuntos de adulto, né? Uma morte de um familiar, Aham. uma doença que acometido um familiar, um tipo de síndrome que uma pessoa tem, o porquê que aquela pessoa tá com dificuldade, o outro tá com uma depressão. Esses são assuntos de adulto. A gente Uhum. tem que ter consciência que os nossos filhos são como radares. Uhum. E eles estão ali atento a tudo, a todos. E depois a gente não sabe por que eles têm tanto medo disso ou daquilo, ou de ficar doente, e criam raízes dentro, emocionalmente, criam raízes prejudiciais para ele que Uhum. vai levar ele para a vida adulta. E a gente nem sabe, ele tem esse medo, Lá na vida adulta vai despertar, né? Algum gatilho lá vai despertar nele esse medo. E aí vai síndrome do pânico, eu não sei, outros transtornos, né? Que a criança vai desenvolver. ansiedade. E aí eu acho que o problema fica muito mais difícil de ser tratado. Não, não é impossível, né? A pessoa vai sim procurar um especialista, né, da área e vai se tratar assim. Mas a gente sabe que esses detalhes, esse olhar, pode evitar, né, muitos problemas Muitos futuros. problemas. E para isso que a gente traz essa consciência de os pais estarem conscientes, estarem presentes, Uhum. proporcionarem um ambiente seguro, Uhum. familiar, um ambiente onde a criança tem que ser criança, onde Uhum. ela tem liberdade, ela tem liberdade de expressão, ela está com um ambiente seguro, os pais estão presentes, Uhum. estão disponíveis para ouvir a demanda da criança, emocional, fisicamente. Por que isso? Porque isso vai minimizar. Não que eles não vão ter medo. Não Eles vão ter vão, traumas também, eles terão, vão né? ter, eles vão ter o caderninho dos traumas, com Uhum. certeza. Uhum. Mas o porquê que eu vou repassar? Porque grande parte dos nossos medos Nós herdamos, né? nós herdamos. Eu sei disso, a Elo sabe disso. Nós herdamos. E a gente sabe de quem a gente herdou esses Uhum. Do medos. nosso sistema familiar, Do né? nosso sistema familiar, do nosso pai, da nossa mãe. Então, assim, com a consciência hoje, minha e da Elo, e que a Uhum. gente quer levar a consciência para esses pais e mães que estão nos escutando, Uhum. é que esses medos, eles são meus.
E não precisam ser dos meus filhos. O medo que eu tenho hoje, o receio que eu tenho hoje, o trauma que eu tenho hoje, eu não preciso passar para o meu filho. Ele vai ter os dele, mas aqui cessa, quando eu tenho consciência. Mas o que acontece na maioria das vezes? Os pais não têm consciência. E agora, tu falando isso, eu me lembrei sobre herdar. Ontem nós estávamos no treino da Maria Fernanda da ginástica e eu Sim. até comentei que eu nunca aprendi a virar cambalhota porque a minha mãe dizia que podia quebrar o pescoço. Daí aí? a minha amiga que estava do lado até perguntou assim, mas tu soube de alguma história real de alguém que quebrou o pescoço virando Mas cambalhota? a minha mãe falou. E daí eu repensei, realmente, eu nunca soube de uma história real de alguém que quebrou o pescoço, mas eu tinha medo. E aí, então, nós estávamos no treino da Maria Fernanda com bastante medo, mas o medo era nosso. Então, nós seguramos esse medo e ela Segura. virou cambalhota, ela deu mortal, Ela se jogou numa barra de 5 metros de altura que eu fiquei assim, eu digo, meu Deus! Mas tá tudo bem? É. Mas assim, Mas o legal dessa consciência é isso, que nós temos o medo, sim, sim, ele mas a gente existe. sabe que esse medo é nosso, a gente não vai passar isso para ela. Porque inconscientemente nas nossas conversas, nós já desenvolvemos nela um outro medo, que foi o medo de assalto. Então, esse cuidado diário é muito importante. Isso faz parte do ambiente seguro, que É um nós ambiente começamos seguro. falando, né? O ambiente Que seguro te começa lá proporciona no isso. recém-nascido, e aí depois a gente vai modelando isso, modelando com atenção, e a gente vai trazendo para a criança esse ambiente saudável para o desenvolvimento dela. Isso aí. Erros teremos, mas a nossa ideia é proporcionar para os nossos filhos um ambiente seguro, um ambiente tranquilo. Temos, às vezes, discussões, temos, né, divergências, temos, mas é assunto de adulto. Quando a gente fecha a nossa porta lá do nosso quarto, né, a gente resolve lá dentro. É isso aí. Por- Mas essa é a consciência que todos os pais têm que ter. O ambiente seguro, a grosso modo, Não é um ambiente perfeito, né? não é um ambiente perfeito. É. Vai ter brigas, vai ter puxão, vai ter o irmão brigando com o outro irmão, vai ter discussão, mas não pode ser a maioria das vezes nessa o ambiente caótico. Isso, A criança tem que ter a casa como um ambiente seguro. o caos e a ordem, eles andam juntos, Eles né? andam A gente junto. sabe disso. O caos e a ordem, mas eles têm que ter no pai e na mãe uma pessoa que dá direção, É. que dá segurança, que dá acalento, que me escuta, que Porque, está disponível. Porque a questão do caos e da ordem, a gente sabe que a vida de maternidade, paternidade, vida familiar é um tanto de caos, né? Porque é a correria do dia a dia, é o horário para a escola, um que estuda de manhã, outro estuda de tarde. Mas aí nós, como adultos, vamos colocar um pouco de ordem nesse caos, né? É isso aí. Nem sempre conseguimos, mas a A gente tentativa corre. Nossa rotina é assim, corre, deixa na escola, pega um, almoça, pega o outro, deixa na escola. Quando a gente chega no escritório, tá, 20 minutinhos. 20 minutinhos nós vamos ficar aqui, tomar um vamos tomar um cafezinho, café, dar a cabeça em baixa a ordem. cabeça, né? Vamos dar essa centrada e seguimos o baile. Mas daí 5 e pouco já temos que pegar um, pegar outro, leva pro balé, leva pra ginástica. É caótico, mas também isso passa. Uhum. Eu vi ontem, eu tava indo num prédio e eu vi um bebê assim, mas eu lembrei do João na hora, do João e da Fefe. E aí comecei a conversar com a mãe e eu disse assim, olha, passa rápido. E assim, ó, tu acha que não, mas passa. Eu também achava que não passava. E passa muito rápido. Então, assim, Eu lembro, até também tu falou do João, eu lembro que eu sou muito ansiosa e mãe de primeira viagem, e o João teve, acho que com 5, 6 meses, ele foi diagnosticado com refluxo. Então ele vomitava bastante. E eu olhava para ele no berço à noite com tanto medo de ele se afogar que eu pensava assim: ai, por que que o João já não tá com uns 2, 3 anos que não tem mais perigo disso? E hoje eu penso que insanidade minha, mas claro, os pais sempre dão o melhor. Era com muito amor que eu pensava aquilo ali na proteção dele, mas tanto tempo que eu perdi, né? Pensando nisso, eu perdi de viver aquele momento presente. é isso aí. Então, vamos indo Vamos pro se final. encaminhando para o final, então. Hoje nós trocamos esse papo sobre ambiente seguro. Sobre Não é medo. um ambiente perfeito, mas nós pais temos a responsabilidade que a nossa casa, que o nosso ambiente seja o mais seguro possível. Seguro quanto? Emocional, fisicamente, pais presentes, pais que escutam o filho. E sabe que eu, escutando aquele, eu acho que é o médico psiquiatra, o Gabor Maté, falando sobre isso, né? Gosto muito dele. Vocês terão filhos, né? Então sejam responsáveis por esses filhos. Então nós dois, a gente quis formar uma família, nós quisemos ter filhos. Então nós temos que ter esse compromisso
essa preocupação. Hoje a gente está falando sobre medo né, e um lar seguro, mas independente de outros assuntos, tudo isso engloba a responsabilidade de ser pai e mãe, de criar um ser humano e deixar aqui para a sociedade, que vai conviver com outras pessoas. Então, eu fugi um pouquinho do assunto, mas eu quis trazer isso hoje sobre a questão da responsabilidade, sabe, de criar um ser humano. Eu quis ter um filho, eu tenho responsabilidade sobre esse filho. Não, e ele fala em uma das passagens dele, que a gente gosta muito dele, né? Ele fala assim, os 3, 4, 5, 6 primeiros anos da vida do seu filho, se você quis ter filho, se dedique ao máximo para Isso aí. cuidar, para ouvir. Principalmente essa primeira infância, né? Essa primeira infância. Então, assim, tudo reverte na primeira infância. Tanto que a gente lê, tanto que a gente estuda, tanto em constelação, quanto em desenvolvimento pessoal, psicologia, psiquiatria, tudo. Pedagogia. A gente vê que o cerne de toda a sociedade, do ser humano, da sociedade em si, das sociedades que deram, né, que estão caminhando para uma evolução, é o olhar para a primeira infância. Né? Então, assim, nós pais e mães temos que ter a consciência que a gente tem que olhar para essa primeira infância, vai passar rápido, mas são sementes plantadas ali que vão germinar, acho que essa é a palavra, germinar a vida toda. E aí, pegando esse nosso assunto aqui, sobre essa primeira infância, de 1 a 3 anos, eles quase nem falam direito e vão chorar por muito tempo. E aí, se a gente não der atenção nessa fase, que é acalentar esse choro, já começam, né, os problemas aí. Então, de 0 a 6 anos vai passar muito rápido. Então, vamos ter o olhar para esse choro, né, para esse pedido de socorro, de ajuda, alguma coisa a criança está pedindo. E aí depois começa ali das 3 aos 6, que vai passar rápido também. E aí começam os questionamentos, as perguntas, por que o céu é azul, por que eu respiro. Então, a nossa parte é dar ouvidos a essa criança, né? Eu lembro do João. O João já teve um pouco prejudicado isso, porque começou a falar aos 4, então nós, né, não... Mas eu lembro dele assim com 10, 9 anos. Você pode dormir comigo, por favor? Sim, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Ele tá com 12? Hoje já não quer mais que a gente deite um pouquinho ali antes de dormir. A Maria Fernanda já tá nessa época. Então, assim, tudo é fase, tudo é presente. Então, cuide do seu presente. Hoje, o que tu tem hoje. E hoje é uma plantação, né? Nós estamos plantando essa primeira infância para nós colhermos aí adolescentes, adultos, né? Então, mais saudáveis. Uma tarefa para os pais de hoje, quando chegar em casa hoje, no final do dia, né? Não sei quando é que tu tá escutando isso, ou se vai ser no início da manhã ou no final do dia, mas que desligue o telefone, se conecte com o ambiente, torne esse ambiente seguro, se ele ainda não é, ou comece a andar nesse caminho de um ambiente seguro, um ambiente que todos consigam escutar um ao outro, tenham empatia, porque esse primeiro ambiente é o reflexo que a gente vai ter na sociedade. Então, é isso que a gente termina. Um ambiente seguro vai trazer para essa criança um ambiente de fala, né? Porque no momento que eu me sinto segura na minha casa, eu posso falar o que eu estou sentindo, eu posso falar que eu não estou satisfeita, eu posso falar que eu estou chateada, posso falar. E o diálogo é a resolução de todos os problemas, né? E hoje, assim, o reverso disso é quando a criança não tem essa necessidade básica suprida, ela vai criar uma criança insegura, ela vai ter, ela vai ser uma criança frágil, vulnerável, influenciável. A questão dos medos, né? Ela vai sentir medo a todo tempo, né? Tudo que é medo, tudo pode acontecer, porque eu não tive um ambiente, meu pai não me ouvia, ele não era presente, ou ele não estava disponível, ele estava do meu lado no sofá, mas ele não estava disponível. E se a minha casa, que é o meu primeiro lugar no mundo, não é segura, os outros lugares podem também não ser, né? E aí essa segurança a gente ajuda a criança a ser segura lá na primeira infância. Aqui você pode falar, aqui você vai ser escutada, aqui você, né, tem seus sentimentos ouvidos. Claro que sim, os seus pedidos, os seus desejos, eles serão analisados pelos adultos, né? Mas sim, a fala... E a gente não pode confundir, mas a criança está pedindo, está falando. Que bom que ela está falando e está pedindo. E não quer dizer que eu vou transformar ela numa criança mimada. Não, eu vou dizer assim, minha filha, pode falar.
com respeito, com educação, a sua fala será ouvida. Não é a criança que... Eu já ouvi gente dizendo assim, mas está me respondendo demais. Que bom que ela responde, ela tem atitude. Só que claro, a vamos moldar, né? atitude não pode ser desrespeitosa. Ser desrespeitosa. Ela Sim. discutir alguma coisa, ela pode discutir contigo. Minha filha, não, mas é isso aqui. Mas talvez as primeiras reações da criança não serão perfeitas. Ela é uma criança e aí vem o pai e vai dizer, filho, essa tua atitude não é respeitosa, assim não pode. Não adianta só dizer assim, me respeita, guri. Não, ela não sabe o que é isso. Tu vai dizer, que respeito? Meu filho, essa forma como você está falando com o papai ou com a mamãe, não pode. Eu não aceito. Isso aprendemos com o Dr. Ricardo, né? Médico do João. Eu te amo demais, mas isso eu não aceito. E lá em casa é assim. Porque aí começa também o outro valor de respeito. Ele estou entendendo que respeito é isso, então. É isso, então eu não meu posso pai falar fala, alto. eu não posso falar alto. Eu posso falar. Eu posso falar. Devo, né? Devo me expressar, mas no momento que eu falto com respeito, ou falo alto, ou falo ríspido, isso é uma atitude desrespeitosa. Mas isso o pai e a mãe, nós temos que trazer consciência para esses pais. Mas vamos caminhando para o final, então. Hoje falamos sobre o ambiente seguro, nós vamos trazer nos próximos podcasts mais temas que... Sobre ambiente seguro, né? Sobre ambiente Importância do ambiente seguro. O importante do ambiente seguro e mais temas que vão fazer as crianças ficarem mais emocionalmente preparadas para esse mundo caótico. Mas que bem atendidas, acompanhadas pelos seus pais, elas conseguirão, se virar nesse mundão afora. É isso aí. É isso que a gente quer. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Eu fico imensamente grato. Mais uma vez eu quero que, se você gostou desse vídeo, desse podcast, compartilha. Segue o nosso canal Crie Filhos Extraordinários aqui no YouTube e também no Instagram, Crie Filhos Extraordinários, segue lá. Nós temos agora uma meta, né, de diariamente ou quase diariamente postarmos conteúdo, né? Então fiquem ligados aí. Até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.